Olha a paz do Senhor Jesus. Eu vim desejar a paz para os que são de paz e luz para os que estão nas trevas. Amém? Porque durante muitos anos eu estive nas trevas, eu caminhei nas trevas, irmãos. Como todos nós, né? Porque muita gente já passou por muita tribulação e eu já passei por tanta tribulação, já passei por tanta angústia, por tantos momentos atribulados na minha vida, mas Deus me resgatou de todos, com a glória de Deus, graças a Deus, porque o nosso Deus é maravilhoso, né? O nosso Deus tudo pode. Então, e Deus me resgatou. Então, esse é o maior, hoje eu quero contar para você o maior milagre que Deus fez na minha vida. Porque os outros milagres eu já contei todos, mas esse milagre tão extraordinário, eu nunca pude contá-lo, por causa que ele é extenso. É um milagre que ele é mais cheio de pormenores, porque eu só vou te dizer o que Deus fez por mim. O que Jesus fez. Jesus me curou, me visitou e me contou. Amém? Você vai dizer, como que é isso? Isso é conversa para segurar as pessoas, não. Você vai saber, você vai dizer. Depois você procura ver todos os meus testemunhos, porque os meus testemunhos são maravilhosos. Como o testemunho de todo mundo, né? O que Deus faz é tudo extraordinário, é maravilhoso. Mas Deus faz resgates extraordinários que a gente não imagina que é capaz de acontecer. É só quem vive na fé, quem tem aquela fé extraordinária. E Deus foi me desenvolvendo essa fé, porque até então eu não tinha essa fé para viver esse extraordinário, não. Eu não tinha, porque durante muitos anos eu tomei muitos comprimidos, vários comprimidos para vários tipos de problemas. Era diabetes, era colesterol alto, pressão altíssima. Minha pressão, ela nunca diminuía, minha pressão ao amanhecer, ao acordar, normal, sem sentir nada, tranquila. Ela era 22 por 11. 22 por 11. Ela era altíssima. Ela já chegou a 27. Minha pressão é. Sim, simplesmente uma dor de cabeça me dava, assim, umas agulhadas me dava na cabeça. Mas eu vou te dizer, era assim, terrível. Os médicos ficavam abobados. Porque. Era assim, diretamente nos cardiologistas, exames, montanhas de exames, para todo tipo. Exames de todas as formas. Vivia monitorada, com aqueles aparelhinhos para medir, porque era tipo aquela pressão bomba relógio, né? Aquela que de um minuto para outro podia explodir. Mas Deus, ele é maravilhoso. E eu tomava esse tanto de comprimido para controlar tudo isso. E sempre que eu viajava, levava aquela montanha de comprimidos, né? Foram durante 9 anos e durante o dia todo eu tomava 12 comprimidos. Eram 12 comprimidos que eu tomava por dia. Mas Deus, usava uma obreira maravilhosa, muito minha amiga, que é a irmã Cristina, a obreira Cristina. Ela sempre falava, eu ainda vou ver a irmã Ana ficar livre desses comprimidos. Eu ainda vou te ver livre desses remédios. Aí às vezes eu até me estressava, porque eu não tinha ainda aquela fé que Deus podia fazer isso. Que podia me. Eu sabia assim, que os médicos tinham receitado, eu já era da igreja, eu já congregava, já entendia muita coisa, eu tinha fé. E Deus já tinha feito milagres maravilhosos na minha vida, Deus já tinha feito muitos milagres. Mas eu achava que o remédio, que é isso? Os médicos falaram que precisava, então não tem como. Então o médico existe para isso. Então aquilo ficava assim. Mas com o passar do tempo, e ela sempre profetizando, ela sempre falava, ela nunca deixava de falar. Cada vez que ela me via pondo os remédios, ela falava. E aquilo, um dia, foi tocando no meu coração. Foi tocando no meu coração. Eu falei, gente, mas é verdade, né? Esses remédios, a gente pode largar esses remédios, a gente pode parar com esses remédios. Aí hoje eu tava pensando nisso daí. Antes de vir gravar esse testemunho, eu ouvi aquela palavra lá da cura do cego, a cura do cego lá de onde? De Betes, deixa eu ver, a gente não sabe falar o nome, Betesda, oh, desculpa, gente. Então, ele ficou 38 anos aguardando ao lado daquele tanque que o povo movia, né, as águas, e quando movia, alguém mergulhava, e o que mergulhava ficava curado, não era assim? Então, e ele ali do lado, ele era paralítico, então, toda hora tá interrompendo.
tá interrompida, eu não sei. Falou que tá interrompida. Falou que a gravação seria interrompida, vocês me desculpam. Toda hora tá acontecendo isso. Eu já comecei esse vídeo umas 10 vezes. Mas em nome do Senhor Jesus, Deus vai dar direção da gente terminar esse vídeo, tá bom? Amém? Eu já terminei, eu já parei um monte de vezes porque eu fiquei sem saber se continuava, se não continuava. Então, e continuando então, e eu resolvi que eu iria parar então. Não, era o Betseba, nós estávamos falando, tá vendo? Tira a atenção da gente, aí o vídeo fica perdido. E o paralítico ficava lá aguardando que alguém mergulhasse, levantasse ele e mergulhasse ele lá naquele tanque. E isso nunca acontecia, né? Porque todo mundo era os mais perto, ia lá, corria, ficava lá. E ele ficou lá 38 anos, achando que tinha que esperar alguém lá. Foi até que Jesus chegou e perguntou para ele, né? Perguntou para ele se ele queria ficar são. Ele arrumou aquele monte de desculpas, falou que não tinha ninguém para colocar ele, tal. Mas Jesus não tinha perguntado isso. Mas Jesus já olhou para ele e só falou assim, ó, pega a tua cama, pega teu leito, né? Pega teu leito e anda, né? Falou, pega teu leito e levanta e vai, né? E ele creu, levantou, pegou sua caminha nas costas e foi. Então, é assim que Deus faz. É assim que o milagre acontece, quando você crê. E como eu tomava aquele tanto de remédio e achava que eu não podia, um dia eu parei e pensei, eu vou poder parar com esses remédios também. A irmã falou tanto, que aquilo já estava entrando na minha mente. Eu falei assim, gente, então é verdade, Deus pode fazer isso por mim, Ele faz cada coisa. Imagina se Ele não faz eu parar de tomar esses comprimidos. Era muito comprimido. Eu resolvi, por conta própria, resolvi interromper, parar com aqueles comprimidos. Parei com aqueles comprimidos e deixei de tomar eles e foi passando o tempo. Passou um mês, passou 2 meses, passaram 3 meses e nada, eu não sentia nada. Passou 1 ano, passaram 2 anos e ali eu já tinha porque eu tomava aquele tanto de comprimido, eu vivia inchada, eu vivia cheia de problemas, porque aqueles remédios parece que não é nem para curar, parece que é até para matar, né? Então eu vivia cheia de muita coisa. Aí parei com os remédios, parei com os comprimidos e fui me sentindo muito bem, porque tudo que Deus faz é perfeito, né? Porque eu já estava vivendo um milagre, maravilhoso e extraordinário. Mas vocês acham que parou o milagre aí? Agora que vai começar o milagre maravilhoso. Porque aí começaram a dizer pra mim, quando eu comecei a dar testemunho que eu tinha parado de tomar os remédios, parei de tomar, até mesmo na igreja eles falam assim, você tem que trazer o antes e o depois, né? Traz os exames do depois então pra mim, que eu tinha que ter tanto de exames do antes, mas do depois eu não tinha feito mesmo. Mas então era como se fizesse uma contraprova, né? Tipo assim, vamos ver se você tá curada mesmo, né? Vai eu marcar o cardiologista. Fui lá, marquei o cardiologista. E estava chegando a data do cardiologista. Isso já fazia mais de 3 anos. 3 anos que eu tinha parado com os comprimidos. E eu estava super bem. Eu não estava sentindo absolutamente nada. Eu estava maravilhosamente bem. Nunca estive tão bem na minha vida. Mas marquei o cardiologista para ir lá fazer os exames do contraprova, né? Para poder dar testemunho que Deus tinha me curado, que Deus tinha feito uma maravilha na minha vida, né? Porque até então nem pressão eu nunca mais fui medir, nunca mais eu soube nada, nunca mais eu fiz nada. Marquei esses médicos e o cardiologista estava marcado para uma quinta-feira. E era numa noite de segunda-feira, isso eu nunca vou esquecer, porque ia amanhecer, já estávamos quase na virada da terça, né? De segunda para terça. É onde existem os milagres urgentes, onde quase toda igreja comemora, né? Faz o milagre urgente, né? Porque é um dia mais especial mesmo, que a gente ora muito, que a gente luta muito por um milagre urgente. E eu estava de noite na minha casa, já deitada, e começou uma dor. Eu comecei a me sentir tão mal, que a dor foi tão intensa que eu não tinha voz para chamar um filho do meu quarto que viesse. Eu não tinha voz para gritar, para falar nada, para chamar baixinho, para pegar o telefone e falar, vem aqui, nada. Aquela dor me paralisou. Foi uma dor tão terrível, gente, que eu só não fiz o número 2 que se diz, né, porque acho que não tinha nada no intestino, porque era uma dor tão terrível que minhas pernas amoleceram, eu fiquei
totalmente paralisada e a dor foi cada vez ela ficava mais intensa. E eu pensei, tô infartando, eu não tinha voz, eu não conseguia fazer nada, mas nem abrir a boca e falar assim, Senhor, me ajuda, não. Mas no pensamento, só no pensamento, eu comecei a chorar e as lágrimas corriam por causa que a dor era terrível, E eu comecei a chorar e falar com Deus, Deus, em nome de Jesus, vem aqui, nós estamos no dia do milagre urgente, por isso que eu lembro que era o dia do milagre urgente, então nós estávamos entrando na terça-feira, já tinha passado da meia-noite, e eu estava ouvindo, né, eu sempre ouvindo uma palavra e tal, à noite, vem falar comigo, Deus, faz uma visita, vem me curar, eu só conseguia pensar assim, me cura, tira essa dor, era uma dor intensa, era uma dor terrível, eu não conseguia mover, eu não conseguia chamar um filho, porque se eu chamasse um filho, mas por que Deus não deixou? Foi uma dor tão terrível, uma dor tão lancinante, que eu não tive força para chamar, mas hoje a gente sabe por quê, porque tudo que Deus faz perfeito. Se eu chamasse um filho, o filho me levava para o hospital, o médico me acudiria, aí não seria um milagre, não seria o milagre. Então, eu estava ali no processo de um milagre, Deus estava ali fazendo um milagre, eu sentindo aquela dor terrível, mas ali estava nascendo um milagre. E aquela dor terrível, e eu fiquei totalmente paralisada por mais de 15 a 20 minutos. Aquela dor, eu não conseguia orar nem nada. E aquilo parece que começou a dar um espasmo de melhora. E eu consegui escorregar da cama. Eu escorreguei de forma assim, que eu tinha deitado de bruços, porque a dor estava tão intensa, eu consegui deitar de bruços na cama. E eu peguei de bruços mesmo, eu fui escorregando as pernas para fora e já caí de joelhos. E ali eu fiquei de joelhos chorando e ainda sem força para falar. Mas orava no pensamento e falava, Senhor, por misericórdia, tenha misericórdia, o Senhor é misericordioso. E eu fazia todo tipo de oração e clamava a Deus. E fiquei ali chorando, até dormir. Cheguei a dormir, que a dor foi aliviando devagarinho e eu tinha medo até de me mover. Eu cheguei a cochilar ajoelhada. Voltei para a cama, a dor permaneceu. No outro dia de manhã cedo aquela dor permaneceu, mas eu tinha clientes marcados e eu falava, meu Deus, me dá força para mim trabalhar. Eu não sabia como fazer. Aliás, eu acho que eu até fui para a igreja, agora eu não consigo lembrar dessa parte. Se eu fui para a igreja, se eu fiquei deitada, eu não consigo lembrar. Eu não saí, é verdade, eu não saí daqui, eu fiquei aqui, ideia minha, eu não saí mesmo não, fiquei aqui. E com a dor intensa, não pude ir, eu e minha filha trabalhávamos junto, ela que foi, agora eu tô lembrando, ela foi sozinha trabalhar e eu fiquei sozinha aqui, e não era o dia do cardiologista, o cardiologista era muito difícil de marcar um horário com ele, aquela dor terrível, e eu pensei, mas quinta-feira já é dia de eu voltar, mas ainda era terça-feira, né? Ainda faltava, eu pensava, meu Deus, melhora, meu Deus, se o Senhor me melhorar, eu vou esperar. E eu comecei a pensar, é represália, porque eu estava tão bem, eu estava duvidando, começaram todo mundo a duvidar que eu estava curada, mandaram fazer os exames e tal, e eu fiquei com aquilo na cabeça, eu ficava, meu Deus, o Senhor não é mau, o Senhor é bom, o Senhor não vai deixar eu dar, o Senhor não vai deixar eu infartar. E tem história, tinha história, né, de infartos na minha família. Meu pai já havia sofrido, acho que era 5 infartos meu pai sofreu. Meu pai faleceu já há alguns anos, mas meu pai já tinha tido histórias de muitos infartos. O coração dele era todo infartado. Ele deu várias vezes, ficou em UTI muitas vezes. Então, a minha família da minha mãe toda usava marca-passo, todo mundo tinha problema de coração, problema... Então, é de família. Então, era aquela coisa assim. E eu fiquei em casa, deitada, e ouvindo a palavra, e pensava comigo, eu vou orar. Aí toda hora eu estava orando. Meio-dia eu joelhei e vou orar. Aí comecei a falar, Deus, eu vou fazer uma campanha de meio-dia orar, 6 da manhã, meio-dia, na minha cabeça e falando com Deus. Meio-dia, 6 da manhã, meio-dia, 3 da tarde... e 6 da tarde, todos esses horários, meu Deus, eu vou ficar orando até chegar o dia de eu ir no médico, mas o Senhor me deixa viva, e eu ficava orando e clamando a Deus. E tá, quando foi meio-dia, fiz a oração, a dor ainda ficou todo dolorido, aquela dor ainda estava lá no fundo, no profundo, parece que tinha fincado uma faca lá dentro do meu coração, a dor era assim, e sabe que ficava torcendo?
a sensação é que tinha algo torcendo lá dentro do meu coração, que a dor para que eu sentia era dentro do coração, era lá. Era uma dor que ficava torcendo, assim, ela ia torcendo, 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 torcendo. Olha, é uma coisa terrível, terrível. Mas eu fui orando, só na oração, que graças a Deus eu sou mulher de oração, eu venho muito de oração, porque Deus me fez mulher de oração. Porque as coisas que Deus tem feito, os milagres que Deus tem feito na minha vida, se não fosse a minha comunhão com Deus, eu não estaria mais aqui, irmãos, eu não estaria mais aqui. Porque os milagres foram extraordinários, foram milagres extraordinários que Deus fez na minha vida, sempre faz. E este foi perfeito, foi mais do que perfeito. E chegou 3 horas da tarde. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse detalhe. 3 da tarde, eu comecei a fazer a minha oração. Ajoelhei no cantinho aqui e comecei a orar, agradecer porque Deus estava amenizando aquela dor, ela não estava tão intensa mais, ela estava amenizando devagarinho, mas ainda estava muito forte, mas Deus não estava apertando ela mais, e eu orando, agradecendo, enquanto eu estou ali naquela comunhão com Deus, agradecendo, começou. Eu, ai meu Deus, nessa hora, eu sozinho em casa, me interrompendo, e eu pelejava para orar. Falei, meu Deus, mas não é possível, eu vou ter que ir. E eu nem sabia que meu filho estava em casa. Porque meu filho é assim, ele fica lá naquele quarto lá, acho que todo mundo sabe como é que filho quando fica lá no quarto, sabe que a mãe está em casa, que alguém está em casa, não dá nem atenção. Eu também lá no quarto dele, não ouve muito bem quando bate lá na porta, também tem isso. Eu não lembro muito bem se foi isso ou não foi. Eu sei que eu me arrastei, eu tive que parar a oração e me arrastando, me segurando, fui lá atender a porta. Quando eu chego lá, gente, aqueles pedintes, sabe? Era um rapaz, um pedinte lá na porta, todo sujo, pedinte. Ô dona, eu, sem graça, todo tímido, muito humilde, muito humilde. Ô dona, eu queria pedir pra senhora, eu tenho uns pezão de abacate aqui no fundo, um pé de abacate muito grande. E lá da rua todo mundo fica vendo os abacatão que estão lá assim, então fica todo mundo doido, toda hora alguém batendo para pedir esses abacates. Aí aquilo me estressou na hora. Eu queria pedir a senhora podia me dar uns abacates. Ai, não tô vendo isso não acredito. Eu falei, ai, não acredito. Tipo assim, me interrompeu minha oração por causa do abacate. Aí nisso meu filho foi chegando atrás de mim, o que é, mãe, o que é? Eu falei assim, filho, aí na hora, como tem Deus no céu, na hora, aí eu falei assim, filho, ele quer uns abacate. Ah, eu falei assim, não, vai com paciência, vai lá e pega. Tinha muito abacate. Não era questão de não querer dar o abacate, era questão que eu tinha interrompido a minha oração. Era só essa questão, entendeu? Aí, mas eu falei pro meu filho, vai com paciência, vai com educação, porque menino é muito sem educação, né? Aí eu falei pra ele assim, filho, vai com educação, leva lá uns abacates pra ele, leva uns abacates lá pra ele. E vim pro meu quarto continuar a minha oração. Então, se atentou para esse detalhe do pedinte que pediu oração, tá? Pediu o abacate. Tá, voltei para dentro, continuei na campanha de oração, orando. Quando deu 6 horas da tarde, orei também. Passou. Quando foi de noite, aquela dor Deus já tinha quase aliviado. Então ela estava bem fraquinha, só um leve torcidinho assim. Já estava bem amenizada mesmo. E eu, ai, graças a Deus, mas o meu corpo ficou todo... Meu corpo, gente, ele ficou, parece que os nervos ficaram todos bambo. Bambeou todo o meu corpo ficou todo bambo. Parece que eu não tinha muita firmeza, eu fiquei muito trêmula, fiquei com muita tremura. E minhas pernas não firmavam, por isso que eu falei que eu fui me arrastando, segurando, porque eu fiquei muito trêmula. Minhas pernas não paravam em pé direito, ficavam com os joelhos tremendo. Mas eu fiquei mais deitadinha, mais quietinha. Aí chegou de noite, deitadinha ainda na cama, quietinha. E quando deu mais ou menos umas 10 horas da noite, eu sempre ouvindo com o telefone ligado e ouvindo louvores. Eu fico ouvindo louvores. Eu ponho lá numa playlist, já que fala, né? Lá que vai passando só louvores. E tava ouvindo esses louvores. De repente, eu já tava começando a cochilar. Entrou uma voz muito forte de um pregador que já começou assim: quem é que se lembra da Dona Sebastiana? Aí bem alto, falei assim, acabou os louvor? Eu já tava pensando em a Dona Sebastiana, aquela crente, aquela senhora de oração, aquela senhorinha de oração, aquela que tinha os joelhos calejados, aquela que toda irmã que precisava de oração, ela entrava em campanha por ela, ela estava ali sempre
atenta, sempre fazendo algo, orando, orando, orando. Quem se lembra dela? A dona Sebastiana da igreja tal, tal, tal. E a dona Sebastiana, é um milagre muito forte, gente. É a dona Sebastiana, de repente, falava até em línguas, e estava lá na igreja, e foi revelado que o esposo dela, o médico já tinha diagnosticado o esposo dessa dona Sebastiana com câncer. E a dona Sebastiana não se conformava. Não se conformava. Lá na igreja ela orava e falava com os irmãos e falava com Deus. Vamos entrar numa campanha de oração. Quem me ajuda a entrar nessa campanha de oração? Eu vou orar às 6 da manhã. Eu vou orar às meio-dia. Eu vou orar às 3 da tarde. Eu vou orar às 6 da tarde. Eu vou fazer uma campanha. E esse quadro vai mudar. Vai mudar. Esse quadro vai mudar. Esse quadro vai mudar. E a dona Sebastiana tá lá fazendo essa campanha e orando e orando. E quando ele começou a falar assim da campanha de oração às 6 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, eu já me liguei. Porque eu gosto de ouvir testemunhos. Eu já me liguei naquele testemunho. Eu falei assim, 3 da manhã, a dona Sebastiana é mulher de oração? Sou mulher de oração. A mulher vai orar igual eu tô na campanha também. E ele contando essa campanha da mulher, Deus tá falando comigo. Já na hora, eu já fiquei, Deus está falando comigo, isso é comigo. E já fiquei atenta. Aí, e ele começou a contar. E a dona Sebastiana começou a orar. 6 da manhã, a dona Sebastiana tá lá orando, joelho no chão, orando. Meio-dia, a dona Sebastiana tá lá, orando. Deus, eu não aceito esse câncer. Deus, eu não aceito esse câncer. Que o Senhor vai queimar, vai tirar esse câncer do meu esposo. Em nome de Jesus, porque eu vou terminar essa campanha. E eu vou levar ele no médico. E o Senhor vai diagnosticar, tal. E eu falei, meu Deus, olha só. E ele tá falando. Quando deu 3 horas da tarde, a dona Sebastiana tá lá orando. A dona Sebastiana tá lá orando. E de repente, na porta da dona Sebastiana. A dona Sebastiana continuou orando, as palmas. A dona Sebastiana já sem paciência. Oh, meu Deus, que não deixa nada interromper, meu Deus. Eu não quero quebrar minha campanha. A dona Sebastiana levantou furiosa. Foi lá na porta, furiosa, e falou lá na porta. O que foi? Chegou, abriu a porta, um pedinte. Quando ele falou um pedinte, eu sentei. Eu já estava até sentada na cama. Um pedinte na porta da dona Sebastiana. O que tinha acontecido comigo de dia, 3 horas da tarde? Um pedinte na minha porta. Agora eu contando o testemunho que o pedinte estava na porta da dona Sebastiana na hora da oração das 3 da tarde. Olha, gente, a gente tem que se atentar por tudo que Deus quer falar conosco. Se a gente se atentar, você vai ver que Deus te visita todo dia praticamente. Deus te visita sempre nas suas lutas, na hora das dificuldades. Você às vezes não atentou, você não olhou, você não prestou atenção. Deus, ele te visita. E ele te conta. E Deus estava me contando alguma coisa. E eu fiquei prestando atenção, eu fiquei sentada prestando atenção. A dona Sebastiana ficou muito furiosa com aquele pedinte. Ele pediu um prato de comida. Ela falou assim, eu não tenho nada não. Eu não tenho nada. Porque agora eu tô orando. Você veio atrapalhar a minha oração. Você veio atrapalhar a minha campanha. Eu estou orando. E fechou a porta na cara do pedinte. E voltou para a oração dela. 6 horas da tarde. E ela terminou a campanha dela, que era de 7 dias, não sei. 7 dias a dona Sebastiana orou. Não, aí no terceiro dia, aliás, no segundo dia, desculpa. Aí de novo, na hora que deu 3 horas da tarde, ela fazendo as campanhas, 3 horas da tarde, chegou lá o mesmo mendigo. Ela já de cara, mas ela ficou muito brava com ele, mas muito brava. A dona Sebastiana ficou muito brava com o mendigo. Eu não acredito que todo dia, nessa hora, você vem atrapalhar a minha campanha de oração. Você tá me atrapalhando. Eu não tenho nada. Tá. No terceiro dia, da mesma forma, 3 horas da tarde, o mendigo, a dona Sebastiana, ela já queria jogar uma água no mendigo. Ela estava muito estressada. Chegou no dia de voltar na igreja, tinha terminado a campanha dela, que era de 7 dias, não sei quantos dias fazia, que ela estava lá fazendo a campanha, chegou lá, aliás, foi levar o marido no hospital para poder fazer a contraprova, ver se já tinha sumido aquele tumor. Chegou lá, o tumor estava lá. Ele estava com o câncer lá. E ela chegou na igreja desesperada.
chorava, mas chorava e falava: Deus, eu não sei o que aconteceu, o Senhor nunca deixou de responder as minhas orações, sempre o Senhor respondeu, toda a campanha que eu fiz fui bem sucedida, o Senhor sempre me atendia, o Senhor sempre me olhava, o Senhor sempre trazia as respostas. Deus, por que esse câncer não foi embora? Por que esse câncer não foi embora? Aí levantou uma senhorinha lá falando em línguas, falava em línguas e traduzia e já falava: eu fui por 3 vezes na sua casa. Por 3 vezes eu estive lá na sua casa essa semana. Eu cheguei e você não me atendeu. Eu cheguei e você não me atendeu. Ela foi recalando. Eu cheguei, eu bati na sua porta. Você disse que eu estava interrompendo as suas orações. Eu cheguei. Olha, gente, essa mulher entrou em pranto. Essa mulher ficou louca porque ela sabia que era o mendigo que ela tinha batido a porta na cara, que ela não tinha atendido. Ela falou: Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu vou começar tudo de novo. E eu quero uma resposta. Desculpa, achei que tem que tomar um pouquinho de água. Ai. Perdão. Aí, o que aconteceu? Ela começou tudo novamente. E eu ali atenta, eu ouvindo aquilo. E pensava comigo: Deus está falando comigo. Deus veio me contar. Depois eu termino da Dona Sebastiana. Mas o que Deus estava me contando? O que eu estava entendendo? Que era Deus que tinha ido visitá-la 3 horas da tarde. Aqui veio um mendigo 3 horas da tarde pedir. Falei: mas, meu Deus está falando comigo? Mas o que Deus está falando? Fiquei sem entender. Aí fui ouvir o resto o restante do testemunho. E a Dona Sebastiana começou tudo novamente. A Dona Sebastiana começou o testemunho tudo de novo. Começou as orações tudo novamente. E ela lutava, e ela lutava, e ela lutava, e ela orava, e ela orava. Quando deu 3 horas da tarde, como tem Deus, eu ouvi esse testemunho, eu não sei, ele apareceu de repente assim. Eu espero que se um dia alguém ouvir isso daí, contar esse testemunho, que eu tô falando Dona Sebastiana, que eu não lembro o nome da mulher direito, mas pra mim era Dona Sebastiana mesmo, não tô lembrando o nome dela. E quando ela começou novamente, quando deu 3 horas da tarde, ela orando, ela foi lá atender. Quando ela abriu a porta, o mendigo. Quando ela abriu a porta, o mendigo, o filho dela entrou atrás dela e falou assim: mãe, quem é? Quem é? Ela disse: filho, calma. Vai com educação, filho. Ele tá pedindo comida. Arruma lá pra ele um pratinho de comida, filho, com educação. Aí eu tive certeza que Deus estava me contando, que Jesus estava me contando, que ele estiver aqui às 3 da tarde, me visitando na pele daquele mendigo que pediu o abacate, e que eu abri a porta como se fosse a Dona Sebastiana. Aí eu não acredito, eu não tô vendo isso não. Só falei: eu não tô vendo isso não. Aí quando eu falei: não tô vendo isso não, aí o Micael, meu filho, veio atrás de mim e falou: mãe, o que foi? Eu falei assim: filho, vai lá com educação, pega lá uns abacates pra ele e entrega pra ele. Graças a Deus, Deus estava me contando que tinha vindo aqui e tinha me curado, tinha vindo me visitar. Aí por causa que ele foi lá, ele me curou. Deus estava me confirmando que tinha vindo aqui. Então Deus, ele me visitou de dia, 3 da tarde, de noite ele voltou para me contar. Voltou nesse testemunho que não tinha por que entrar um testemunho desse, com a mesma história, com o mesmo caso que eu estava vivendo naquele momento. E para confirmar a história que é verdadeira, e depois Dona Sebastiana fez, e graças a Deus o câncer sumiu. O final do testemunho da Dona Sebastiana foi esse, que ela atendeu, e o impressionante foi quando ela falou assim, que o filho dela chegou atrás e falou assim: mãe, o que eu... Filho, vai com educação, pega lá uma comidinha, traz lá, arruma um pratinho de comida. Ela já tinha até deixado o pratinho de comida, porque ela estava na esperança que ia acontecer de novo. Já tinha até arrumado tudo, e o filho foi lá levar, e resumindo, o marido dela curou o câncer. Então Deus estava me confirmando, Deus estava me contando que tinha me visitado e que tinha me curado. Quando foi quinta-feira, aí passou a quarta, na quinta era o dia do médico. Eu cheguei no médico, e eu cheguei lá e eu não contei pro médico que eu tinha parado de tomar os remédios. Eu fiquei calada, fiz de conta que eu continuava com aqueles remédios lá dele. Aí ele foi me fazer, a gente já chega, ele vai monitorar a gente, põe a gente pra fazer esteira, põe pra gente fazer coisa. Então antes de tudo, ele vai te medindo, põe os negócios, e ficava assim: ué, algo estranho. Aí punha de cá.
Aí ele falava assim, Aninha, ele me chama de Aninha porque ele era o médico da minha mãe. Aí ele falou assim, eu não tô entendendo, sua pressão tá muito baixa. Qual remédio você tá tomando? Vai ser os mesmos. Ainda continuei falando assim, os mesmos. Pois então você para, sua pressão tá muito baixa. Você tomou hoje? Aí eu peguei e falei assim, não, hoje eu não tomei. Você não tomou o remédio hoje? Não. Eu falei assim, na verdade, doutor, eu não tô tomando os remédios. Você não tá tomando os remédios? Eu falei, não tô tomando. Ele falou assim, sua pressão tá muito baixa. Sua pressão tá muito baixa. A minha pressão, ela estava, naquele momento, 10/6. Naquele momento, nunca esteve. 10/6. E para poder confirmar o testemunho forte que Deus fez na minha vida, nunca mais, isso já tem anos, gente, já tem anos que eu parei com os remédios. Já deve ter uns 6 anos, 5 anos no mínimo. 5 a 6 anos, eu não tenho muita certeza mais. Nunca mais eu tomei remédio. A minha pressão nunca mais ela foi 12. Porque quando a minha pressão estava boa, na época que ela era boa, ela era 12/8. 12/8, 12/7, 12/8, 12/7. Nunca mais minha pressão, nunca que eu tivesse medido. Porque eu não tenho o hábito de ficar medindo muito, mas todas as vezes que eu medi, minha pressão é 11/6. Para mostrar o testemunho grandioso que Deus fez na minha vida. Para quem acordava de manhã cedo com a pressão 22/11, tomando remédio para pressão 22/11, era uma coisa impressionante. Então o que Deus fez, o que Deus faz na nossa vida é maravilhoso, é extraordinário, por isso que a gente tem que ouvir a voz de Deus, a gente tem que ouvir sempre o que Deus fala pra gente, o que Deus entrega na vida da gente. Porque é maravilhoso ouvir a voz de Deus. Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente vê essas grandezas, essas coisas maravilhosas. Essa semana, Deus me deu um louvor, Ele me dá coisas lindas, Deus me dá coisas maravilhosas. Ele faz esses milagres extraordinários. Ele me contou isso. Gente, se vocês ouvirem os testemunhos maravilhosos que Deus tem feito, e Deus tem me cobrado para me contar os testemunhos, as grandezas dele. O que Deus faz na nossa vida não pode ficar guardado. A gente tem que passar, porque vai que você está passando por isso, vai que você pediu algo para Deus e não percebeu que Deus estava te visitando para te entregar e você enxotou ele da sua porta. Você tá entendendo? Porque assim você pede, aí de repente chega a bênção lá pra você, você tá achando que Deus vai chegar lá assim, aquele Deus brilhoso, maravilhoso, aquela coisa. Jamais, nunca que nós teríamos força para ver uma coisa dessa, jamais. Nem os maiores santos desta terra, né, não foram capazes, né? Conta tem uma passagem lá de Moisés, que eu nem sei direito como que é, mas que Deus falou, vira para lá, você não vai ter força para ver, né? E aonde Deus pôs a mão ou o pé, sei lá, ficou derretida as rochas, onde é que ele, só a força dele derreteu tudo, as montanhas. É poderoso demais. Então, o que nós temos que ver é isso daí, é Deus chegar numa pessoa, num mendigo, numa... Gente, olha, eu tenho testemunhos tão fortes aí no meu canal mesmo, por favor, se inscreva no meu canal, aperte o sininho para poder chegar a mais pessoas, né? Tem um testemunho que eu conto aí, que Deus usou uma cachorrinha para falar comigo. Deus usou uma cachorrinha para falar comigo, tá aí, tá aqui no meu canal. Tá aí. Então eu gostaria que você assistisse, que você visse, que você passasse para frente, porque Deus faz coisas extraordinárias. Você tem que abrir os seus olhos, os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é maravilhosa. E eu acho que Deus sabia, já que eu ia falar esse testemunho agora, e já me deu um louvor para me falar sobre isso. A voz, gente, não tá boa, porque eu não tenho voz boa mesmo para cantar. Então, mas eu quero só falar mais ou menos, cantar um pedacinho dele, que ele é lindo, o louvor. Ouça uma voz, olha pra você ver, ouça uma voz, tá? Deixa eu molhar a boca de novo, porque é aí que não sai mesmo uma voz, dá licença. Deus fala assim, ó. Ouço uma voz que me chama, esta voz me enche, me acalma e me dá vontade de viver. Esta voz me enche de paz. Esta voz eu sei que é capaz
de acabar com aflições e traumas, destas que destroem a alma. Esta voz eu quero seguir. Esta voz me faz discernir qual a direção quero ir. Deus, como é bom te ouvir. Deus, tu me faz prosseguir. Cessou sobre mim os tormentos, aquilo que era um lamento. Os dardos infernais ficou para trás. Abriu novos caminhos, não ando mais sozinho. Ouço a sua voz poderosa, às vezes suave, às vezes estrondosa. Mas quando vem a mim, não temos espinhos, me sinto como um buquê de rosas. Deus, como é bom te ouvir. Deus, tu me faz prosseguir. Cessou sobre mim os tormentos, aquilo que era um lamento. Os dardos infernais ficou para trás. Glória a Deus, ficou para trás. Tudo ficou para trás, porque o que Deus faz é maravilhoso, é extraordinário. Ele traz uma cura maravilhosa e Deus fez milagres maravilhosos. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo para que pessoas soubessem que Deus está visitando ele, que está visitando ela nesse tormento, nesse momento de lamento, nesse momento de aflição que ela tem vivido. E ela não tem olhado, ela não tem ouvido a voz de Deus, ela não tem enxergado a luz que tem brilhado na vida dela. Então, em nome do Senhor Jesus, creia, Deus ele te visita, Deus ele te cura, te visita e ainda te conta. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias.